Bom dia, meus irmãos, um feliz sábado para você, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Nós hoje estamos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus, qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades. Eu convido a você a ser um inscrito no canal, que você possa compartilhar este vídeo para outras pessoas. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo, nos dê entendimento da Tua palavra nessa manhã de sábado. Que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ver este vídeo. São bênçãos que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então aqui o texto está falando bem claro que a gente deve ter respeito às autoridades, porque elas foram instituídas pelo próprio Deus, meus irmãos. Lá em 1 Pedro, também, capítulo 2, versículo 13 ao 4, diz o seguinte: sujeitai-vos à instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, que às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Então, a partir do momento que a pessoa ela não respeita as autoridades, que elas foram instituídas por Deus, podemos ter a grande certeza que nós vamos sofrer grandes consequências. Só que se a gente fazer o bem e a gente viver de acordo com as orientações que as autoridades humanas elas ensinam, aí sim nós vamos ter louvor diante de Deus. Lá em Atos 5:29 diz algo seguinte, que diz assim, ó: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus irmãos, aqui esse texto aqui não está contradizendo o que eu li. É porque se é Deus que pediu, nós temos que obedecer. E as autoridades humanas, elas foram instituídas por Deus. Então, cabe a gente respeitar e obedecer. É isso. E esse texto aqui também fala também sobre os mandamentos do Senhor. A gente vê muitas pessoas aí ensinando os mandamentos de homens, e aí sim também a gente tem que obedecer a Deus, porque foi o próprio Deus que escreveu lá nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, tá bom? E a respeito do sábado também é algo muito importante, que muitas pessoas aí elas querem viver os ensinamentos de homens, falando que o sábado foi abolido, mas na verdade não foi, é porque as pessoas não querem viver de acordo a palavra de Deus, aí eles ensinam. Então importa eu e você obedecer a Deus, não obedecer aos homens, porque foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus possa conceder para você um sábado abençoado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, e se eu estiver falando alguma coisa que está lhe ofendendo, que você possa me desculpar. O meu propósito aqui é estudar a palavra de Deus com você, trazer luz para você, para que você possa enxergar qual que é o caminho verdadeiro, o caminho o qual Deus quer para você. Nós podemos ter a grande certeza que Deus, Ele quer o melhor para cada um de vocês, e também para mim. Amanhã, se Deus quiser, nós iremos terminar esse estudo bíblico aqui. Amanhã nós vamos estudar a 9ª pergunta, e depois nós vamos recapitular tudo que nós aprendemos. E depois nós vamos estar começando um novo estudo bíblico, falando sobre educação cristã. É um tema muito interessante. E quando nós terminarmos esse estudo aqui, que é falando sobre ouvindo a voz de Deus, como tema central aqui do nosso estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus,
Nós vamos estar começando aqui outro, diferente, ensinamentos de Jesus. Que Deus possa te abençoar e te proteger. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe cada pessoa que vai ver este vídeo, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço e lhe agradeço por tudo, meu Deus. Amém.